Muito boa tarde, vamos então para mais um debate aqui na ERTE, nesta ronda que temos vindo a efetuar a propósito das próximas autárquicas, uma ronda com os candidatos às juntas de freguesia. Hoje, como temos vindo a anunciar, a União de Freguesias de Serra Junceira, em estúdio connosco César Ramalho, do PSD, e Américo Pereira, dos Independentes por Tomar. Obrigado a ambos por estarem connosco. Eu começava por César Ramalho. Seguimos, como temos vindo a referir também, a ordem que está expressa nos boletins, ou vai estar expressa nos boletins de voto, e começava precisamente por César Ramalho. O BI, quem é César Ramalho? César Ramalho é um jovem que mora na freguesia da Serra há 37 anos e que tem feito algumas coisas em prol da freguesia. Nestes últimos 4 anos fui secretário da Junta e este ano propus-me a ser o cabeça de lista pelo PSD à União das Freguesias Serra Junceira. Já vamos saber porquê. Américo Pereira, candidato dos Independentes também. Um breve BI, quem é o candidato? Bom, Américo Pereira, estou aposentado. Sou atual presidente da Junta de Freguesia de Junceira. E é assim, relativamente a isto, pouco mais nada a acrescentar. Está dito. Então, vamos às questões que interessam. César Ramalho, o que é que o leva a candidatar-se a estas eleições, ou nestas eleições autárquicas? Pretendo dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvido no anterior mandato, agora com a agravante ou não da União da Freguesia com a Junceira, e tentar melhorar as condições de vida das populações das mesmas. Américo, neste caso é uma recandidatura. Porquê? Este insistir, digamos assim, para um novo mandato? Bom, quer dizer, é uma insistência, sendo certo, um pouco diferente do anteriormente, porque a configuração territorial é diferente. Também todo o trabalho é diferente. E porque eu entendo que aquilo que tenho feito e os projetos que tenho para as duas freguesias também são diferentes daquilo que aconteceu até agora. E não ponho em causa, naturalmente, é bom que se diga isto, eu não ponho em causa, nunca ponho em causa aquilo quem lá teve antes, não é? Eu acho engraçado que parte das vezes eu tenho assistido a alguns debates em que as pessoas se preocupam mais com aquilo que os outros não fizeram ou com aquilo que não foi feito do que aquilo que pensam fazer. A diferença está aí. O passado é passado. Naturalmente, o passado pode nos dar algumas referências, pode nos dar algumas dicas relativamente àquilo que terá que ser feito no futuro. Mas apenas e só o passado servirá para alavancar aquilo que pensamos fazer. E nunca, como infelizmente as pessoas, a regra geral, preocupam-se muito, é que, sei lá, aquilo que não foi feito, nós vimos aqui, é a eliminação pública, é isto, é aquilo outro. E eu gostava de saber, esses candidatos que se apresentam dessa forma, se realmente eles trazem algum baú com dinheiro. É que se realmente se trouxerem um baú com dinheiro, se tiverem enfim, a sorte de ser o Euromilhões, podem fazer as promessas que quiserem. Agora, o que importa é nós gerirmos o dinheiro que sabemos que existe, porque as verbas não vão aumentar, e tentar melhorar as condições de vida da população em geral, nas mais diversas áreas, não é? Portanto, essa é a minha grande aposta, e isso foi aquilo que tenho feito na Junceira. Não tenho dúvida nenhuma em reconhecer que a forma de governação destes últimos 4 anos da Junceira foi substancialmente diferente das anteriores. Se melhor, se pior, os eleitores já terão para julgar. César Ramalho, tem também esta visão, digamos assim, daquilo que deve ser este processo, esta discussão? Sim, a visão é a mesma, podem ser maneiras diferentes de concretizar, mas a visão é a mesma. Não vou dizer que os outros fizeram mal ou fizeram bem, fizeram o que sabiam, o que podiam, e geriram o dinheiro, bem ou mal, neste caso estava presente em função do que achávamos bom. E daqui para a frente é fazer de maneira diferente, se calhar. Outra cabeça, outra sentença.
Vamos então também falar da unificação, que é de facto a grande alteração que se verifica de facto neste processo eleitoral. Como é que vê de facto essa unificação? É um bem adquirido. Neste momento está feita. Não fomos nós que a quisemos, foi-nos imposta e temos que aceitar e tentar criar uma balança para que as duas freguesias atuais fiquem mais parecidas. Há uma grande disparidade entre uma e outra, que a gente sabe a realidade, mas tentar que elas vão ao encontro uma da outra com a mesma realidade. Esta unificação traz vantagens, traz desvantagens? No meu ver, como foi feita, traz desvantagens, porque não há mais-valias, porque não foi feita atempadamente, para se receber o dinheiro a mais. E tornou-se uma mega freguesia. Por outro lado, isso também pode significar novas potencialidades também, não? As potencialidades já lá estão, mas é como dizia o Sr. Américo há bocado, sem dinheiro não se faz obra. Américo, Bom, nós se calhar temos que começar aqui um pouco por esta problemática da forma administrativa do poder local. E como é público, e eu fiz isso, enfim, em vários locais, eu tentar esclarecer repare-se nisto, desde há um ano nesta parte, para tentar esclarecer desde há um ano nesta parte, as pessoas que a reforma administrativa era absolutamente imprescindível. Discordo claramente da forma como isto aconteceu em Tomar, mas já irei explicar. E porquê é que eu entendo que ela era absolutamente imprescindível? Nós bastará apenas deitarmos, enfim, um olhar às 4.000 e tal freguesias que existiam no país e verificar que, por exemplo, 115 tinham menos de 100 residentes. 1.383 tinham menos de 500 residentes. Eu ouvia falar, com pompa e circunstância, há muitas pessoas, as juntas são juntas de proximidade. As juntas de proximidade têm que estar abertas, têm que estar ao serviço da população. E o que acontecia em boa parte destes casos, como em alguns do nosso Conselho, as juntas estão fechadas. Eu só pergunto, e gostava que alguém me explicasse, onde é que está a proximidade. Então, se as juntas estão fechadas, o cidadão não tem apoio de espécie alguma. Se porventura necessitar de um documento, tem que ir a casa do Presidente da Junta, ou a casa do Secretário, ou a casa de outro membro. Onde é que está a proximidade? Depois falava-se, devíamos ter começado pelos municípios. Eu acho engraçado, eu aqui há dias ouvi até aqui um candidato também a dizer que isto começou-se pelo telhado. Não, isto está-se a começar pela base. E é preciso que as pessoas percebam isto. No caso concreto do Conselho, isto só acontece por inabilidade dos responsáveis políticos do Conselho. Porque nós podíamos poupar uma freguesia pelo menos, e eventualmente duas. Porquê? Porque realmente a Câmara não fez o trabalho que devia ter feito, a Câmara não fez a proposta para a Assembleia por forma a haver pronúncia. E não havendo pronúncia, deu-se este caso, isto é, a unidade decidiu, e agora temos de nos aguentar, pura e simplesmente. Mas mais, eu já ouvi aqui, mesmo, nesta mesma rádio, o debate entre outros candidatos, pelos vistos, aquilo que eu andei a dizer desde há um ano nesta parte era tudo mentira. Porque quando eu tinha reuniões com outros colegas presidentes de junta, e estive na Câmara, e eu noutros locais, e eu fiz trabalhos em PowerPoint, eu fartei-me trabalhar nisto, fiz um estudo que tenho certeza absoluta, se calhar a nível nacional ninguém o fez. Desta problemática da reforma administrativa. As pessoas todas dizem, isto não vai para a frente, porque isto não é possível, isto vai ser uma guerra desgraçada, era o fim do mundo. E agora ouço aqui debates a dizer, entre candidatos, afinal, foi um mal menor, está tudo bem, está tudo na graça de Deus. Portanto, com políticos assim, não é possível este Conselho evoluir, nem o país consegue evoluir. Porque as pessoas, se num dia dizem uma coisa, no outro dia dizem outra, naturalmente não têm um fio de condutor que lhes permita definir políticas, definir estratégias e definir fundamentalmente, não é, um caminho que nos possa conduzir realmente a bom porto. É isto que acontece. Portanto, esta reforma administrativa era inevitável, da forma que foi, podia ser de forma diferente, nomeadamente no nosso Conselho, podia ser de forma diferente e toda a gente ganhava. Toda a gente fez ouvidos de mercador. Ninguém ligou absolutamente nada disto. As pessoas até diziam, enfim, quase no cimo das pianhas, isto não vai para a frente porque não era possível ser implementado. Até se falava no recenseamento. Eu dizia, o recenseamento é um assunto que se resolve numa manhã. Aí está.
Aí está. Quer dizer, uma coisa que as pessoas queriam complicar acabou por ser resolvido com a maior das facilidades. Portanto, este foi o facto e é perante isto que estamos neste momento. Agora, é preciso encarar isto de acordo com a realidade. Ponto final. Não há, acho eu, que ninguém vai ter dúvida nenhuma disso. A freguesia da Serra e da Junceira, ao serem agregadas, e aqui também é preciso que as pessoas percebam outra coisa. A freguesia da Serra, enquanto autarquia autónoma e independente, e a freguesia da Junceira, enquanto autónoma e independente, acabam dia 29 de setembro. Portanto, acabam as duas freguesias enquanto autónomas e independentes. E passará a haver uma junta para as duas freguesias. Ninguém anda para aqui sei lá, eu ouço coisas aí na rua e nas rádios que até me arrepio, porque dá a ideia que aquela tentativa de, sei lá, de a freguesia A, a freguesia B, a freguesia agregou a freguesia... Ninguém agrega ninguém. É preciso que se perceba isto. Surge uma nova autarquia. E essa nova autarquia inclui duas áreas territoriais, que são freguesias. Se nós formos eleitos, e é isso e eu estou convencido que o Sérgio vai defender o mesmo, a freguesia da Junceira e da Serra vai manter-se na mesma. Quando eu já ouço a freguesia de, sei lá, do A com o B, não senhor, aquilo é união das freguesias e é assim que deve ser tratado. Não vamos confundir as coisas. É a união das freguesias e como tal deve ser tratado. Não vamos agora dizer que é a freguesia da Serra e Junceira. É mentira. É a união das freguesias da Serra e Junceira. Cada um deve manter a sua história, a sua forma de estar, tentar naturalmente, a futura junta, resolver os problemas de forma equitativa, de forma justa, de forma equilibrada, mas sem estar ali com atropelos. Portanto, cada coisa no seu lugar e assim é que as coisas devem funcionar. Mas pronto, não é, e o Vítor sabe perfeitamente bem que noutros debates está aqui, tem ouvido falar que já se fala na freguesia da A com o B. Está bem, a freguesia pode importar, mas a unidade territorial vai chamar-se freguesia. Não, a unidade territorial vai chamar-se União das Freguesias, tal e tal. Passa a ter um NIF novo, passa a ter um número de segurança social novo, passa tudo a ser novo. Mas é apenas uma junta para as duas freguesias e ponto final. Vamos avançar um pouco neste mesmo tema e para o fecharmos, digamos assim, como é que se pode, ou como é que entende que pode ser gerida esta unidade territorial, a União de Freguesias Serra-Junceira, nomeadamente, por exemplo, a questão das sedes? Pronto, também sou de acordo com o Sr. Américo. Vai-se chamar União das Freguesias Serra-Junceira, o ponto assente, a meu ver, que isso não há... A gestão a nível das juntas de freguesia, a minha ideia inicial, e se possível informaticamente, é manter as duas sedes, para servir a proximidade às pessoas. Porque se a freguesia, as pessoas de Vila Nova, já que estavam de Vila Nova, que é um local abaixo da Serra, já tem uma distância grande para a sede de freguesia da Serra, se a sede, imaginasse bem, fosse totalmente na Junceira, a tua distância seria muito maior. Assim como do Poço Redondo para a junta de freguesia da Serra, é uma distância muito grande. Por isso, vai-se tentar, se for possível, informaticamente, se os dois sistemas trabalharem em paralelo, que fiquem as duas sedes a funcionar. Américo, também esta visão de funcionamento, de um possível modelo de funcionamento da freguesia? No meu caso, em concreto, é ponto assente. É ponto assente, portanto, os dois sistemas que existem neste momento, se nós formos eleitos, vão abaixo. Porque são sistemas de empresas diferentes e nós vamos ter que ter um sistema que funcione em rede, um sistema eficaz, um sistema que corresponde imediatamente à necessidade de cada uma das solicitações que forem feitas. E isso hoje temos ferramentas informáticas que nos permite tudo isso sem grande dificuldade. É evidente que em termos de gestão vai ter que haver uma reestruturação profunda a nível administrativo, porque é assim, é normal, porque dois polos, uma empresa, se tiver dois serviços em duas cidades distintas, naturalmente, para funcionar em rede, tem que haver uma sintonia perfeita, não é? E, portanto, é isso que se vai implementar ali.
Mas eu não sei se vamos já para o intervalo. Ainda não. Pronto. Mas ainda relativamente à gestão, eu gostava aqui, se calhar, referir aqui 2 ou 3 pontos que são muito importantes. É claro que a Rádio Hertz também voluntariamente, e digo voluntariamente porque eu conheço as pessoas e sei que não fizeram isso com intenção, mas do subconsciente assim o conduziu. E, portanto, o Nordeste foi marginalizado relativamente às outras freguesias, porque, enquanto todas as outras freguesias tiveram 2 horas, as do Nordeste, que é, por acaso, Serra, Junceira e Olalhas, só têm 2 horas, porque só têm 2 candidatos. Portanto, o que dá a ideia, de certa forma, que o que vale é a quantidade e não a qualidade. Portanto, se nós tivéssemos aqui 3 de qualidade, tínhamos 2 horas. Assim, como só 2, temos só 2. Bom, mas vamos adiante. Esta agregação, no meu ponto de vista, tem desvantagens, por razões que já expliquei, mas também terá algumas vantagens. E tem vantagens em termos de capacidade reivindicativa junto da autarquia. Eu vou só dar um exemplo. Há apenas 3 freguesias a fazer transporte com carrinhas da junta de freguesia, que é a Serra, a Junceira e a Sabacheira. E o que é que acontece? Vamos só falar, eu podia falar dos outros, vamos só falar da Junceira. Da Junceira e a Serra e a Sabacheira é igual. No ano letivo 2011-2012, a Junta recebeu 40 cêntimos por quilómetro. No ano 2012-2013, recebeu 50 cêntimos por quilómetro. E no ano este letivo agora, vai receber 51 cêntimos por quilómetro. O que dá, por exemplo, para a Junceira, este ano vai receber 2.299,59 euros. E note-se que na Junceira o transporte escolar é gratuito. Portanto, a Junta suporta o resto. Se eu depois transportar isto para outra realidade, verifico que há freguesias, repare nisto, há freguesias a receber 20 mil, 21 mil, 24 mil. Uma desproporção enorme. Por exemplo, até para algumas das freguesias terem carrinhas que são contratadas, têm sido contratadas na empresa UST de Viagens de Serviços, que é de Ponte de Lima, é uma carrinha que vem de Ponte de Lima, faz um circuito de manhã, faz outra à noite, está ali o dia todo. E a Câmara a pagar. Para as juntas de freguesia, dão esta miséria. Aumentaram do ano passado para este ano 1 cêntimo por quilómetro. Isto é estar a brincar com quem trabalha. Porque eu levo as coisas muito a sério. Não é? Resultado. Tanto a Serra como a Junceira está a ser espoliada, e só vou falar nestes últimos 4 anos, em 15 mil euros por ano. A Câmara tem por obrigação, a Câmara que vier aí, tem por obrigação que indenizar estas freguesias neste montante. 15 mil euros, mas mais. E depois para fazer batota, para garantir o aluguer destas carrinhas, por exemplo, eu não vou falar em outras freguesias, que é assim, numa freguesia que tem, no ano letivo passado, tem 25 alunos no ensino básico, 10 no jardim de infância, mas para justificar a contratação da carrinha, a Câmara considerou 37. Portanto, vejam bem a disparidade. Se isto é a forma de tratar as freguesias do Conselho. Porque no Conselho, e mesmo a nível do PSD, há 3 divisões das freguesias do PSD. Há umas que estão na primeira divisão, outras estão na segunda divisão e outras estão na terceira divisão à beira da despromoção, que é o caso da Serra. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmá-lo que a Serra tem sido altamente prejudicada comparativamente a outras freguesias, todas no PSD. Quer dizer, eu podia dizer assim, outra é de outra força política, mas estou a falar do mesmo. Estou a falar da mesma. A grande obra que foi feita ultimamente na Serra foi a estrada 531, que é, normalmente as pessoas dizem que é Tomar Serra, mas a verdade, essa estrada é Tomar Vila Nova. É uma estrada municipal. O que é que fizeram? Nessa estrada. Fazem uma intervenção até a Outeiro. Um autêntico disparate que havia já o projeto estava traçado, já estava estudado. O projeto desta estrada estava estudado desde 1997. Depois a Câmara entendeu alterar aquilo, a cortar aqueles montes, que foi uma coisa, aliás, eu penso que toda a gente reconhece. Toda a gente, um disparate por completo. Levam
a conduta de esgotos passa à ponte, leva até ao Alteira e parou. De Pai da Vis para a frente, pararam a estrada. E depois fizeram da Serra até Vila Nova. Criaram uma outra solução, que era a chamada Via de Vila Nova. Para que é que foi isso? Apenas para dar jeito ao empreiteiro, porque aqueles milhões de metros cúbicos de terra que teve tirado daqueles montes que teve que cortar, tinha que os meter ao lado. E então, de maneira, olha, pronto, expropriou-se as pessoas, pagaram, está tudo certo, aliás, outra coisa não se esperava, fizeram lá aquilo e claro, está lá aquilo, é uma picada. É uma picada. Portanto, se o dinheiro tem sido bem gerido, o que é que tinha acontecido? O projeto, aquele foi inicialmente estudado, cortava muitas curvas, não se cortava aquilo da forma que foi cortado, e hoje tínhamos a 531 de tomar a Vila Nova toda em condições. César Ramalho, tem esta visão de propósito, já aqui há algumas referências para a Serra, em concreto, nestes aspectos, tem a mesma visão destes processos? Tenho a visão que realmente, como todos, o PST cometeu erros, mas também foi as câmaras PST que fizeram obra na Serra. Bem, fizeram essas ditas estradas de Vila Nova, começa na Serra Vila Nova, fizeram aquela do Barrola. Começa na Serra, começa em Tomar. Fizeram o troço Serra Vila Nova. Fizeram o troço até o Outeiro. Pode-se achar que foi mal gerida a obra, possivelmente. Não havia necessidade, podia-se aproveitar a estrada velha, mas pronto, são opções. Mas também fez a estrada Serra Levegada, né? E fez a municipal Serra Ferreira do Zézer. Ferreira do Zézer, a limite do concelho. Né? Por isso, e a Câmara tem investido também. As pessoas não podem dizer que a Câmara não ia investir na Serra, porque investiu na rede de abastecimento de água, 1 milhão de euros na freguesia de Serra, Junceira e Olalhas, e em estradas foram 5 milhões de euros. Se são opções corretas ou não, isso são os candidatos da Câmara que têm coisa. Têm que decidir, não, são eles que decidem, não somos nós. Altura para fazermos então aqui um intervalo para publicidade. Voltamos logo a seguir. Vamos então retomar este debate com os candidatos à União de Freguesias Serra Junceira, César Ramalho do PST, Américo Pereira dos Independentes por Tomar. Falávamos, ou melhor, já abordamos aqui as questões da unificação, também, de alguma forma, estradas e o saneamento, também já foram aspectos aqui focados. Vamos aprofundar um pouco também esta matéria. Américo Pereira, o saneamento é um processo que, em larga medida, está um pouco parado por todo o concelho neste momento. A Junceira e a Serra também sofrem deste mesmo processo. Como é que tem sido, digamos, como é que pode ser daqui para a frente? Eu já não sei bem o que é que está a andar neste concelho. Eu acho que está tudo parado. Mas eu ainda só ia chamar aqui a atenção também relativamente aos estabelecimentos de ensino. É que no próximo ano letivo, com a União, a Junceira e a Serra vão ter 30 alunos no Jardim de Infância e 48 no ensino básico. E há freguesias com um quarto destes alunos, repare nisto, com um quarto destes alunos vão ter a tal empresa a mamar, que está o termo, 20 e tal mil euros para fazer o transporte escolar. E o que lhes garanto é o seguinte: se nós ganharmos, isto vai ter que ser alterado. Que isto é um roubo. Isto é um roubo que estão a fazer às populações da Junceira e da Serra. Isto é um roubo. Bom, mas vamos adiante. O César, e muito bem, pronto, enfim, enfatizou aquilo que ele entende que foi a grande intervenção da Câmara na Serra. Bom, e eu gostaria só aqui acrescentar aqui duas ou três coisas. Que é assim: o abastecimento de água. A primeira conduta Ferreira do Zézer Serra foi feita em 1997-98 e o PSD não estava na Câmara. Foi uma obra projetada e executada pela Câmara. Revelou-se insuficiente para abastecer a Serra e a Junceira por anomalias graves de captação e nos depósitos de distribuição na área de Ferreira do Zézer, o que não permitiu o abastecimento correto ao Concelho de Tomar. Portanto, há um erro estruturante de Ferreira do Zézer. Depois, em 2002-2003, fez nova conduta, porque, entretanto, Ferreira resolveu o problema que tinha relativamente à captação e aos reservatórios e fez uma nova conduta.
Essa nova conduta foi alavancada em dois aspectos muito importantes. Primeiro, porque há grandes projetos para a área da freguesia da Serra, grandes urbanizações que infelizmente estão em banho-maria, mas eles existem, e era expectável que a curto prazo passasse a haver uma necessidade maior de água. Ora, como os fundos comunitários disponíveis permitiam a intervenção na estrada municipal 530, isto é aquela que liga ao limite do Conselho à Serra, então o próprio empreiteiro é que fez a conduta. E quem é que pagou? As Águas do Centro. Repare-se nisto, não é um projeto da Câmara. Portanto, foi as Águas do Centro que fez a nova conduta até à Serra, aliás, que abastece a mesmo Junceiro. E criando e construindo até alguns reservatórios, por exemplo, estava a lembrar, por exemplo, o da Silveira, foi feito nessa altura. E outros. Pronto, é uma obra bem feita. Essa estrada, que o César agora falou, daquele troço da Serra a Vila Nova, também, pronto, está bem feito, não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Depois falou também a Estrada Alvegada. Pronto, a Estrada Alvegada, houve uma intervenção, aliás, há ali uma parceria importantíssima da própria população. E também defendo que assim tem de ser, e assim deve ser. Que é uma participação muito, muito forte, da mesma coisa que aconteceu na Barreira. Portanto, nada a dizer relativamente a isso. Mas aquilo que eu entendo é que é manifestamente insuficiente para as carências da Serra. Repara, a Serra tem 60 lugares. 60 lugares. E se nós olharmos aqui ao mapa da Serra, que eu tenho aqui desenhado, isto é asfixiante. Porquê? Porque nunca houve uma visão alargada do próprio município. As juntas podem e devem de fazer muita coisa, mas não têm capacidade económica para o fazer. Repare só nisto. A Câmara acabou com as máquinas para as juntas. Mas mesmo quando fornecia as máquinas, a máquina sai da FAI e imaginemos que ia para Vila Nova. Da Serra à Vila Nova são cerca de 7 km, salvo erro. Creio eu que eu tenho aqui agora, mas ora bem, Vila Nova são... Vila Nova, portanto, aliás, são 5 km. 5 km. Se considerarmos, são 10 para a Serra, estamos a falar de 15 km. Ora, uma máquina sai da FAI e ia para Vila Nova. Quando lá chega é meio-dia. Passado uma hora, os funcionários vão almoçar. E depois vão recomeçar, mas tem que estar às 5 horas na FAI. A questão que eu ponho é tão só esta. Quantas horas de trabalho foi feito na freguesia da Serra? Estou a falar na freguesia da Serra. Porque posso falar na da Junceira, na do Lailhos, estou a falar nas do Nordeste porque são exatamente as mais atingidas. É preciso que as pessoas percebam isto. Se nós formos visitar as freguesias do Conselho, é fácil de perceber qual é a diferença. O César, muito bem, focou estas duas vias que foram intervencionadas. Mas nós vamos a algum sítio, até as coceiras da porta estão alcatroadas. Repare-se nisto. E há ligações entre os lugares na Serra, ligações entre lugares terríveis, intransitáveis. E, em alguns casos, por exemplo, a situação da Amoreira é um caminho municipal, creio que é o 1115. Foi preciso reportagem na televisão, foi preciso o autocarro deixar lá passar, foi preciso, enfim, um conjunto de coisas absolutamente inadmissíveis para a Câmara fazer uma intervenção. E que intervenção é que está a fazer, pergunto eu? Sabe qual é a altura da Alcatrão que eles lá estão a colocar? É a altura de uma moeda de 2 euros. Eu tenho isso fotografado. A altura de uma moeda de 2 euros. Aquilo que eles estão a fazer neste momento e que vão dizer, alcatroámos esta estrada, que é a que liga Sangião à Pedreneira, passando pela Amoreira e vai até o Alcadrazinho, vai até um bocado a Portela. Aquilo que eles estão a fazer, no meu ponto de vista, é um belíssimo trabalho como base para ser alcatroado agora. Se for assim, se a Câmara efetivamente tiver a fazer aquele trabalho como base, para depois ir alcatroar aquilo como deve ser, com o mínimo 6 ou 7 centímetros, bitumiноso, compactado, então é um belíssimo trabalho. Se é para ficar assim, daqui a 6 meses, aquela estrada vai estar rigorosamente igual como estava antes. Com a agravante. Nas bermas, foram pôr 50 centímetros de tufo na solto.
nas primeiras chuvas, aliás, recentemente houve uns ventos, atirou o tuvo para a faixa de rodagem, tiveram que andar os trabalhadores da Câmara a varrer aquilo que aquilo era uma vergonha. Portanto, são estes pormenores é que têm que ser postos à discussão. Não é o dizer, mas fez aqui, fez isto na Serra. Então, se for por essa ordem de ideias, nós vamos ver. Então, quer dizer, a Junceira, realmente, pronto, tem muitas coisas feitas. Mas a grande maioria delas tem sido as juntas que os fizeram. Com os nossos equipamentos e também, em alguns casos, com o apoio da Câmara. Mas não é nisso que nós estamos a falar. Nós temos que resolver o problema destes 60 lugares que a freguesia da Serra tem. Em alguns sítios estão intransitáveis. Isto é que nós temos que apurar. Eu devo dizer o seguinte: se eu for eleito, nos 6 meses seguintes, o Presidente da Câmara vai ter que visitar a Serra no carro dele, não é em nenhum jipe. Vai lá, ou então no carro da Câmara, que é para ele ver exatamente conforme elas estão. E não estou a falar de cor. Eu conheço hoje, eu sinto-me perfeitamente à vontade, eu conheço todos estes lugares. Tenho um levantamento exaustivo de todos os lugares da Serra. Todos. Desde até as construções históricas, as fontes, já tudo fotografado, tenho um levantamento, aliás, como tinha na Junceira e como fiz na Junceira. O trabalho que eu estou a fazer na Serra não é mais nem menos que aquilo que fiz na Junceira, não há alteração nenhuma. Sempre virado para a vertente social, o apoio social, mas sem esquecer algumas infraestruturas. E se na Junceira a situação não era tão grave, na Serra é. E por isso mesmo eu digo, o Presidente da Câmara tem que lá ir à Serra, mas é num carro ligeiro, não é no jipe, não é no todo-terreno. E preferencialmente durante o inverno. Que é para ele saber, para perceber exatamente o estado em que aquilo lá está. E depois custa-me, sinceramente, eu verificar que o tratamento que estas duas freguesias estão a ter é este, como relativamente ao transporte escolar. Estão a ser espoliados, claríssimo, isto é sem espinhas. Pelo menos com 15 euros ano. As duas freguesias são 30 mil, 4 são 120 mil. César Ramalho, questões também de saneamento, já abordou a questão das estradas, mas nomeadamente o saneamento e também esta questão já da educação que aqui também foi o saneamento, abordada. toda a gente sabe que a freguesia da Serra não tem uma única base de saneamento. Mas antes do saneamento, a Câmara terá que resolver o problema do abastecimento de água que não está concluído na freguesia da Serra. É um dos pontos que não está concluído. E em relação à educação, o que eu posso garantir é que, se for eleito, a Câmara tem que pensar, seja qual for o Presidente da Câmara, tem que nos tratar de maneira igual como aos outros. Se não tratarem, não terão o meu voto para nada. Seja ela PSD, é preciso que fique já bem garantido. Mas é uma questão a ver. Nós queremos ser tratados da mesma maneira, como nunca fomos até agora. Em relação às estradas, eu não quero lá levar o Presidente da Câmara, não quero lá que ele lá vá, eu quero é que ele lá vá fazer obra. Eu quero é que ele faça obra. Ele ir lá com o carro dele, o carro até é da Câmara, ele não vai pagar os estragos do carro da Câmara, ele tem que fazer obra. Isso é que nós queremos. E urgentemente, principalmente o acesso à sede da freguesia, da atual sede de freguesia da Serra. Que acho que não tem o mínimo de decência em que a estrada se encontra. Foi aqui focado também a questão, nomeadamente das máquinas. Este modelo que esteve em vigor, é certo e sabido que, de facto, não serve. Eu lembro perfeitamente que foi a única reunião em que estive presente, enquanto membro do Executivo da Freguesia da Serra, numa reunião em que se falou dessa situação, na altura que o Sr. Carlos não estava doente, que era mega de paridade, e a Câmara, na altura, propôs que ia fazer um novo modelo, mas passaram 4 anos, o novo modelo não apareceu e o velho acabou. É puro e duro. É assim que as coisas têm que ser tratadas por nome. Iam propor um novo modelo, porque a gente falava nesta situação, de irem para a Serra, quando lá chegavam faziam 1 hora de manhã e mais 2 horas da tarde. Se corresse bem. Nós propusemos, na altura, que as máquinas ficassem fixadas na Serra e serviriam a Junceira, ficassem fixadas numa das freguesias. Se juntavam os 5 dias, ficavam as máquinas na Serra e faziam as 3 freguesias ali juntas. Era um modelo... Não, senhor, foi até hoje. Foi até acabarem. Não tenho para peças, não tenho motoristas. Mas isso são assuntos de outro rosário. Em relação às verbas, a Câmara transfere anualmente um montante para as freguesias.
naturalmente, as juntas dizem sempre que é pouco, a Câmara diz que é o que pode. Este relacionamento com o município nos próximos 4 anos, a este nível e a outros, tem que passar por onde, digamos assim? Quais são as metas que devem ser adotadas neste processo? Então, em relação às verbas, vamos tentar que as verbas que neste momento são da Junceira e as verbas que são da Serra sejam investidas individualmente com os mesmos valores nas duas áreas territoriais. A Junceira tem uma verba, tentar gastar a verba que lhes compete para eles não ficarem, porque assim a Junceira também está a pensar, agora vai tudo para a Serra, nós também não queremos tudo para a Serra. Em relação à Câmara, é que tem que nos dar mais, eles têm que fazer mais obra direta. Tem que fazer mais obra direta, porque a Junta não tem capacidade, a Freguesia da Serra não tem capacidade, com tantos lugares, acesso ao rio, não tem capacidade para resolver os problemas da freguesia em 4 anos. Américo, também esta questão das verbas e do relacionamento com a autarquia, de facto, passa pelo aumento da transferência, é uma solução? Bastará que a Câmara cumpra a lei. Se a Câmara cumprir a lei, está o assunto resolvido. E o que a lei diz é que deve haver protocolos com as juntas de freguesia. Porque aquilo que acontece atualmente é mais uma coisa inadmissível. Repare, as juntas urbanas recebem 80% da verba total do Conselho. Até o momento era 20%. 20% para as juntas urbanas, 80% para as outras 14%. Com a grande diferença é que nas freguesias rurais, se saltar a pedra de um passeio, é a junta que vai ter que resolver. Nas urbanas, saltar a pedra do passeio é um problema da Câmara. Se nas rurais houver um problema num jardim público ou em qualquer equipamento público, é a junta que vai ter que resolver. Nas urbanas, é a Câmara que vai resolver. Portanto, tão só isto. Cumpra-se a lei, façam-se protocolos, mas protocolos sérios. É a única coisa que eu exijo. E se o protocolo for sério, eu tenho a certeza absoluta que as freguesias de Serra e Junceira vão ocupar o seu lugar. Porque neste momento não estão a ocupar. Neste momento estão no fim da fila. Repare, por exemplo, na Junceira. Eu estou farto de pedir ao Sr. Presidente da Câmara equipamento para fazer determinada intervenção. Até o momento, zero, porque ele está mais preocupado em andar aí a pintar as estradas, a andar aqui, por exemplo, na cidade, a pôr betuminoso sobre betuminoso, vias que estavam em belíssimas condições e, por exemplo, esquece-se das freguesias rurais. Esquece-se das pessoas que vivem mal nos lugares onde habitam. Em algumas delas até com dificuldades de mobilidade. Portanto, isso não é justo. A justiça só existe se realmente o que houver, os bens disponíveis, sejam postos em termos de igualdade com todas as freguesias. Infelizmente isso não é isso que acontece. Eu, por exemplo, só aqui mais uma nota. O ano passado fez agora, no domingo, um ano, deu-se um violento incêndio na Serra que toda a gente sabe, não é? Toda a gente sabe, foi um incêndio terrível. Eu não sei se o César sabe quantos hectares é que arderam. Não sei. Pronto. Mas eu vou dizer. Arderam 1954 hectares. Certo? Veio à Serra, veio ao terreno, um Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta, fez um relatório que eu tenho aqui a cópia e disse assim, chegou à brilhante conclusão, que a Serra e São Pedro tinham direito a 409.500 euros. Sendo certo, 96.000 para o tratamento de encostas, 242.500 para o tratamento de linhas de água e 70.500 para o tratamento de caminhos. Apenas era necessário formalizar uma candidatura no âmbito do PRODER. Essa candidatura, também tenho aqui o documento, acabou exatamente no dia 30, teve em vigor de 31 de janeiro a 4 de março de 2013, às 19 horas. É claro, não é, que eu agora podia dizer assim, está claro, a Junta de Freguesia da Serra e a Junta de Freguesia de São Pedro é que deviam mexer nisto. E se calhar até seria. Mas
Quem é que devia liderar estes processos? Quem é que devia estar por dentro deste problema? Foram 500 mil euros que o Conselho perdeu. 500 mil euros que a Serra perdeu e São Pedro. São Pedro não perdeu muito porque recebe de outra maneira. É preciso ter... Agora, a Serra perdeu, efetivamente. A Câmara é que devia ter um gabinete autárquico e, quando esta candidatura abriu, devia comunicar que a Junta de Freguesia da Serra, Sr. Presidente, o senhor tem isto assim, assim, nós temos aqui um relatório feitinho aqui. Era só apresentar a candidatura. Feito pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Era só fazer esta candidatura. Não foi feita. E, no meu ponto de vista, é injusto a sacar também. A Junta de Freguesia da Serra terá algumas responsabilidades, não é? Terá algumas responsabilidades. Mas não são os principais responsáveis. Os principais responsáveis é a Câmara, tem lá juristas, tem lá carradas de pessoas licenciadas que de certeza absoluta neste momento até estão a empatar uns aos outros e que deviam pôr os olhos nisto. São, claramente, e volto a repetir que é para que as pessoas não tenham dúvida nenhuma. Isto, dos 1954 hectares ardidos, foi elegido 1754, portanto foram retirados cerca de 200 hectares. E porquê é que foram retirados 200 hectares? Que a coisa também tem alguma razão. Portanto, o que é que eles dizem? Dizem aqui que estes são maioritariamente florestal, caracterizando-se ainda por uma pequena parcela com ocupação agrícola de cerca de 200 hectares. Portanto, esta parte reservada à ocupação agrícola foi retirada. Portanto, estamos aqui a falar, e volto a repetir mais uma vez, 409.500 euros. Não sei neste momento qual é o orçamento da Serra, mas de certeza absoluta, que eles tinham ou tiveram que fazer, se calhar, mais que 2 orçamentos para atingir este número. E este dinheiro vai para onde? Direitinho a Bruxelas. Que ninguém se aproveita com ele. E eu pergunto, o que é isto? Incompetência e inabilidade. César, um comentário também perante estes comentário factos, digamos assim. Que tenho a fazer é que, primeiro, não tinha conhecimento. Como secretário da Junta, não tinha conhecimento que tal programa tinha aberto. Nunca me lembro de lá ver nenhuma comunicação da Câmara Municipal de Tomar a dizer que o mesmo tinha. Mas pronto, era o único comentário que tinha a fazer. Realmente, o orçamento são precisos 2 e mais alguma coisa Para atingir este valor. Esta questão das verbas, digamos assim, leva-nos a outra, nomeadamente os projetos. Já estamos em fim de debate. Que projetos para os próximos 4 anos, assim, em traços gerais? Quero que a Câmara realmente melhore a rede viária das 2 freguesias, principalmente a parte da Serra, que é que está a pior, e que se dê início já o mais depressa possível à construção de uma praia fluvial. Há um investidor disposto a investir numa praia fluvial, mas tem que ser a Câmara Municipal de Tomar a dizer, nós já falámos uma vez com eles e queremos que eles se empenhem nesse processo para aquela parte do concelho ser realmente aproveitada. Porque não tem o mínimo cabimento aquela encosta toda, aquela zona toda de rio não ter uma praia fluvial no lado do concelho de Tomar. Não há uma. Enquanto as outras fazem. A Aldeia do Mato, vão fazer outra, a Abrantes vai fazer outra, o Ferreira tem, Mara não tem. Esqueceu-se. Tem ali a Alfeira do Castelo de Bode. Américo, também, em termos de projetos em traços genéricos para esta nova realidade que é a União das Freguesias Serra Eu de só vou aqui meter mais uma bucha, porque também acho que isto é interessante. A União das Freguesias Serra de Junceira, como já foi dito, e o César penso que já o afirmou tão bem, apesar de tudo isto, nós temos que extrair as partes boas que tem. Quer dizer, não é tudo mau. Pronto. E há uma situação que dificilmente alguma região, alguma área territorial, alguma autarquia do país rural vai ter como a Serra. E estou-me a referir às IPSS. Para quem não sabe, vai ficar a saber. A União das Freguesias da Serra da Junceira vai ter Camas, Valência de Lar, 140.
vai ter de apoio domiciliário 33 utentes, de centro-dia 5 utentes, 44 crianças de creche familiar no serviço prestado a nível do Conselho, 30 crianças em intervenção precoce prestada a nível do Conselho. Tem um quadro de 84 trabalhadores e tem mais técnicos especializados, avançados, 8. Gostava que alguém me apresentasse dados destes numa área rural. Mas é bom que se diga, isto que está aqui foi fruto do trabalho daquela gente. A Serra, a intervenção que fez ultimamente do lado do Nosso Senhor da Purificação, no âmbito, enfim, de um programa, recebeu alguma coisa. Mas a base, e as alterações, as modificações e as intervenções só acontecem quando existe alguma coisa. E aquilo que existiu inicialmente saiu do suor das pessoas da Serra, tal e qual como aquilo da Junceira. É bom que as pessoas reconheçam isto. Que eu duvido que no Conselho de Tomar haja muitas empresas que deem trabalho a 84 pessoas e que garantam o sustento a uma boa, se calhar, uma boa centena de pessoas, ou se calhar até mais do que uma centena de pessoas. Quanto ao programa, ora bem, vamos ver também as partes boas. E não há dúvida nenhuma que a parte da Serra tem potencialidades turísticas excelentes, extraordinárias. Tem 2 praias fluviais marcadas no papel. Porque a partir daí nada fizeram. Repare-se, a Serra até foi discriminada a este ponto. Nós chegamos ao Corril e encontramos 2 praias fluviais para a esquerda. São as 2 precisamente em Olalhas. Para a Serra, nem uma seta lá puseram. Vejam, não é só a discriminação. A forma como a Câmara discriminou, tem andado sistematicamente a discriminar a Serra. A Serra foi arrancada. Mas não está lá. Não estão lá. O problema é esse. Não estão lá. E quer dizer, estão 2... Estão certo. Eu não estou a dizer que elas estejam mal. Reparem nisto. Agora, estão 2 paulárias, que é uma nos montes no Alqueidão, que aliás tem areia miúda quase com 10 quilos cada grão, não é? São aqueles matacuis, aquelas pedras grandes. E a Serra nem isso tem, portanto. Mas tem potencialidades excelentes. Tem potencialidades extraordinárias e que é preciso nós potenciarmos. É preciso nós explorarmos. É preciso nós procurarmos junto dos organismos competentes, quer seja a Câmara, quer outros intervenientes no processo, como os relacionados com o Plano Diretor da Albufeira, como o INAG, enfim, com todos esses serviços, de forma a ser implementada pelo menos duas praias fluviais da Serra. Porque a Serra tem potencialidades como dificilmente mais alguma freguesia tem. São Pedro também terá, as Olalhas também tem, mas a Serra tem mais, porque a Serra tem reentrâncias, tem condições excelentes para realmente aquilo ser potenciado. E bem assim, como por exemplo, em termos de barcos, em termos, enfim, está já numa fase bastante adiantada a construção. Aquilo não é bem marina, porque marina pressupõe ser mar, mas aquilo, enfim, é um parque de estacionamento para barcos nas barreiras. Agora, claro, torna-se necessário um conjunto de coisas. É disciplinar o uso daqueles espaços. Porque aquilo que aconteceu em toda a margem do rio, na margem direita, isto é, desde Olalhas, Serra, São Pedro por aí fora, nunca houve uma reorganização. Nunca houve uma disciplina. Nós vamos para a margem de lá, como o César agora falou, vamos para o outro lado, até parece que é outro mundo. Porquê é que é outro mundo? Porque os autarcas se empenham. Porque os autarcas querem, porque os autarcas se esforçam, porque se calhar até empreendedores até são capazes de não faltar, embora neste momento não seja o momento mais adequado. Mas se calhar não faltam. É necessário, é alguém, é aquele impulso, é alguém que vá para a frente, alguém que lute e alguém que não tenha problema nenhum em afrontar alguns poderes instituídos que quase, direi, parece quase, enfim, um regime monárquico, não é? Que é aquilo que tem acontecido aqui na Câmara, não é? Sai o ato, depois é logo... É um bocado como uma monarquia, portanto, sai umas ou outra é que entra lá e tal, portanto...
enfim, isso não pode ser. Não pode ser. Um Presidente de Câmara, e eu estou convencido que os independentes têm belíssimas condições e fortes hipóteses de ganhar, um Presidente de Câmara não pode ser exatamente uma figura simpática. Não pode ser exatamente aquela pessoa que, enfim, vai aos eventos. Eu sei que as pessoas até gostam. Pá, vamos convidar o Sr. Presidente de Câmara para vir cá e tal. É bom que ele vá. É bom que ele vá. Mas o papel não é só esse. O papel é muito mais que isso. O papel é preocupar-se com as populações. O papel do Presidente de Câmara é tentar resolver os problemas de fundo do Conselho no seu todo. Não é só na cidade. É na cidade e fora dele. Vamos para as alegações finais. Sérgio Ramalho, nesta altura, digamos assim, e a escassos dias do ato eleitoral, que notas, digamos assim, se podem deixar a quem? A nota que eu quero deixar é muito simples, é que as pessoas votem em consciência e que vão votar e que depois das eleições teremos cá, na minha opinião pessoal, ganhando ou perdendo, para lutar em prol das duas atuais freguesias e da nova freguesia, União das Freguesias de Serra Junceira. Também, Américo Pereira. Bom, é assim, eu já... Acho que já nem devo dizer, tenho dito isso tanta vez, que realmente acho que corro o risco de me repetir. Porque realmente é preciso que as pessoas percebam o seguinte: a política não é nenhuma guerra. Na política não há inimigos. Percebam isto. Eu faço questão em mudar com toda a gente. Como toda a gente, do PS, do PSD, enfim, de todos, do CDS. Entendam isto. Há adversários políticos, há ideias e há projetos. As pessoas devem de votar em consciência, como diz o César muito bem, naqueles que eles entendam que lhe dá garantias, ou pelo menos que lhe dá mais garantias, no sentido de serem almejadas as pretensões da população em geral. Isso é que é importante. Não é, como muita gente entende, fulano de tal vai concorrer contra mim. Ninguém concorre contra mim. Eu não tenho ninguém a concorrer contra mim. Tenho um candidato que tem ideias próprias, que tem um projeto e tem um programa. E Deus me livre de alguma vez na política arranjar um inimigo. Não arranjo. Porque eu não vou dar a oportunidade que isso aconteça. Eu não tenho o menor problema em publicamente estar com qualquer pessoa de qualquer partido. Porque eu tenho uma grande vantagem relativamente aos outros. É que eu nunca estive envolvido em qualquer partido, nunca andei a fazer favores políticos a ninguém e também não vi escorraçado de lado nenhum. Portanto, eu assumo como absolutamente independente. Absolutamente independente. Estando neste momento envolvido num grupo, porque, enfim, são assim as regras democráticas e é preciso que as pessoas percebam que a democracia, apesar de tudo, tem as suas regras e nós devemos cumpri-las. Mas isso nada impede, nem nunca o Grupo Independentes por Tomar me tentou impor rigorosamente nada, nem eu nunca o aceitaria. Conversamos, em pé de igualdade, os nossos problemas, mas sem pressões, sem imposições, sem nada disso. Até porque e penso que assim deve ser, quando todas as pessoas estão empenhadas no desenvolvimento do Conselho, no desenvolvimento do município, quer ser a zona rural, quer ser a zona urbana, de certeza absoluta que não se pode prender com questiúnculas menores e muito menos com quesilhas político-partidárias que não conduzem a lado nenhum. Acho que as coisas devem ser assim. Cada um tem as suas ideias, tem o seu programa. Todos se devem respeitar uns aos outros. Essa é a base de trabalho. Toda a gente se deve respeitar uns aos outros. É como no futebol. Eu acho muito simpático, e já tenho visto várias vezes, famílias, uns do Sporting e outros do Benfica, assistir ao encontro. Tem que entrar em guerra. Claro, os que são do Sporting, cada vez que há um golo, levantam-se e aplaudem. Os que são do Benfica fazem o mesmo. Mas, normalmente, isto funciona como uma balança. Quando um prato sobe, o outro desce. E é isso que acontece. Ficamos então com esta imagem desportiva para fim de debate com os candidatos à União das Freguesias de Serra Junceira. Muito obrigado a ambos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.